Eu gostaria de chamar aqui no nosso palco pessoas para debater o que a gente sempre fala aqui na YouPix, que é a influência com um propósito, né? A influência, ela não é só like, ela não é só aquele share, aquele produto, aquele recebidinho que você ganha. O buraco da influência é muito mais embaixo. E como que a gente efetivamente dá voz para essas causas, como que a gente efetivamente usa a influência para movimentar, para educar, claro, para entreter, mas como que a gente, efetivamente, enquanto marca, enquanto advocacy, a gente consegue entrar no meio desse jogo, né? Sem ser a marca que entra e destrói um meme, sabe? Como que a gente realmente faz algo relevante acontecer? Então, eu gostaria de convidar aqui para o nosso palco, para falar desse painel Likes com Propósitos, o Marcelo Cia, que é diretor de marketing e influência na TBM. Marcelo, boa tarde. Gostaria de chamar Natália Luque, gerente de marketing sênior na GSK. Bem-vinda, Nath. Andrei Garbi, creator, para poder complementar esse nosso painel aqui com o seu ponto de vista. E o Brian Baldrati, fotógrafo e criador de conteúdo. Seja muito bem-vindo. Peraí. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro. Eu acho que todo mundo aqui gosta muito de falar. A gente está num evento gigantesco com mais de 2.000 pessoas. E eu já começo com uma provocação, antes de entrar nas perguntas, que é a seguinte. Muitos dos nossos painéis hoje falam de aspectos do marketing de influência que são absolutamente verdadeiros, como conversão, né? Tem uma série de palestras aí sobre programa de afiliados, né? Sobre tantos temas. E esse tema de advocacy, né? De propor uma influência positiva, que também é um viés do marketing de influência, ele nem sempre é tão discutido no nosso mercado, né? E ele é tão verdadeiro e tão importante quanto todos os outros. Então, eu vou começar com o Brian, na minha primeira pergunta. O Brian do Is This Real. Você criou esse canal, né, que é o Is This Real, para contar histórias absolutamente extraordinárias de pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Você lança ali o seu olhar para pessoas que muitas vezes passam despercebidas, e isso fez com que você ganhasse milhões de seguidores nas redes sociais. E, claro, te trouxesse aí uma influência naturalmente positiva. Como que você entende as redes sociais, o seu trabalho, nesse sentido de criar uma influência positiva, uma influência de impacto social positivo? Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Meu nome é Brian, sou fotógrafo, sou documentarista e tenho o Instagram Is This Real. E há 3 anos atrás eu criei o projeto Retratos Desconhecidos, que foi um projeto que viralizou muito aí nos últimos 3 anos, que eu vou andando pelas ruas do Brasil e eu abordo pessoas desconhecidas para conhecer um pouco mais sobre a história de vida delas. E eu acredito que o poder da influência, ele só é válido quando você quer alguma coisa maior. E para mim, assim, eu mostro um pouco da minha realidade na internet, eu mostro da minha relação com a minha família, mas eu gosto de trazer essas outras histórias, trazer outras vozes para o meu canal nas redes sociais. O projeto Retratos Desconhecidos, ele surgiu muito nesse intuito, de poder dar visibilidade. Hoje a gente está andando na rua aí, passando por milhares de pessoas e a gente não conversa com ninguém, não sabe como cada um está passando durante o dia a dia. Então ele vem nesse sentido de poder apoiar. E eu vejo que a minha influência também ela é muito focada assim como uma ponte entre quem precisa falar e quem precisa ouvir. Então eu conecto essas histórias do Brasil inteiro, de pessoas lá do interior do Brasil, e eu sempre nas conversas eu tento puxar para algo que seja profundo e que eu tenho que estar ali 100% conectado com aquela pessoa que está me contando a história dela, que é algo muito pessoal normalmente. E são questões sociais que são envolvidas nos projetos, enfim, são histórias sobre diferentes causas, né? Então a gente tem sobre maternidade solo, sobre LGBTQIA+, enfim, são diversos temas que a gente aborda e é lindo poder ver assim, porque as pessoas elas acabam se conectando com as histórias
seja através da emoção, seja às vezes até por uma questão de um questionamento duvidoso sobre o que aquela pessoa está contando, mas no fundo o que vale, assim, o meu propósito com o trabalho, eu diria que é realmente dar um toque, assim, que seja de pouco em pouco na vida das pessoas, para a gente poder olhar para o outro com um pouco mais de empatia e entender que às vezes não está tudo bem e está tudo bem não está tudo bem. É mais ou menos assim. E aí acho que você vai mostrar também acho que um pouco do meu trabalho aqui, né? Um vídeo que acho que vai ser legal para o pessoal imagino entender. que todo mundo aqui conhece o trabalho dele, né? E a gente trouxe um vídeo que mostra esse trabalho que ele faz nas redes sociais tão brilhantemente. Vamos, será? Passou um... Ué, peraí, gente, agora eu... Qualquer coisa eu posso explicar a história por trás. Pode explicar então a história, que eu acho que o vídeo então, não basicamente, não eu fui para a enchente do Rio Grande do Sul. Eu decidi, como pessoa física mesmo, eu vi quando estava acontecendo, eu falei, algo tocou no meu coração que eu deveria ir para lá para poder ajudar de alguma forma. E aí, durante a enchente, eu conheci muitas histórias, e todas as pessoas que eu parei para pedir para conversar, todo mundo aceitou falar comigo. E aí, especificamente, essa senhora aqui, ela tinha sofrido um golpe logo uns 2 dias depois da enchente. Então, ela perdeu mais de 30 mil reais, porque ela caiu num golpe desses de WhatsApp, que mandaram mensagem, enfim. E aí eu postei a história de vida dela nas redes sociais. E aí, nesse dia também, antes da entrevista com ela, eu podia escolher uma pessoa para doar uma casa. Uma marca tinha falado, se quiser doar uma casa, a gente está vendo os teus conteúdos que você está criando aí no Rio Grande do Sul. E aí eu doei a casa para ela, eu postei a história dela, e aí em menos de 1 hora ela já arrecadou mais de 100 mil reais. Então ela conseguiu resgatar de novo o dinheiro que ela tinha perdido, que era 30 mil no golpe. E isso aí mostra muito o poder de comunidade, sabe, na internet. Porque eu era ali uma pessoa, o meu trabalho era só ali de conversar realmente com ela para saber se estava tudo bem. E no final, tanta gente veio, mobilizou e teve um impacto tão grande na vida dela, sabe? Dela me mandar mensagem até hoje, agradecendo, falando sobre ela estar na casa nova dela. E essa é uma das histórias, assim. A gente já teve gente que foi morar em outro país, gente que reencontrou os pais. É muito legal porque eu nunca sei o que eu vou encontrar quando eu vou falar com alguma pessoa. Eu não sei se é uma história feliz, eu não sei se é uma história triste. Eu só tenho que estar preparado para ouvir e poder ajudar de alguma forma, seja com um abraço. Eu vi no Rio Grande do Sul, especificamente, o poder que um abraço tem. E acho que lá, assim, como as pessoas tinham perdido tudo, né? Eles não tinham mais fotos, não tinham mais memórias de nada. Então, lá eu senti esse poder do abraço e eu tento trazer isso para o meu trabalho, trazer o que eu acredito para as redes sociais. Eu acho que a vida é tão breve e eu sou muito realizado com esse projeto. Muito bem. Nath, para você. A Nath é a gerente de marketing da GSK, que é uma farmacêutica, uma biofarmacêutica. E, recentemente, a GSK foi, dentro de um levantamento brasileiro, apareceu como a farmacêutica que tem o maior engajamento nas redes sociais entre todas as concorrentes. O que eu acho muito curioso, porque eu trabalho muito de perto da GSK, acompanho o trabalho da GSK muito de perto, e eu sei que o trabalho da GSK em influência não tem esse objetivo primeiro, né? Não é o objetivo principal construir likes, né? O trabalho da GSK nas redes sociais ele é muito mais de conscientização sobre doenças, né? De falar sobre longevidade, sobre vacinação, enfim, tem temas muito mais amplos, né? Mesmo assim, a GSK é a farmacêutica com maior engajamento nas redes sociais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que a GSK se coloca nesse lugar de influência, né? Então, qual que é a visão que a GSK tem ao trabalhar a ferramenta de influência, a sua frente de influência, nesse sentido de construir conscientização e construir comunidades em torno de temas sensíveis? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que eu estava, inclusive, num painel que a Lud mediou agora há pouco, falando das marcas, e até brinquei um pouquinho depois, falando, cadê os criadores? Vendo um pouquinho a marca falando, então eu fico feliz de ver alguns rostinhos conhecidos de criadores, também vendo a perspectiva das marcas, para a gente construir diálogos que sejam bacanas aqui, tanto na questão dos criadores, quanto na questão dos anunciantes. E aí, falando especificamente da resposta do Marcelo, acho que a gente tem um privilégio muito grande
de falar com pessoas que entregam uma voz muito autêntica. E isso é um fator fundamental, essencial, para a gente pensar em um projeto em conjunto. Os projetos que mais deram certo para a gente durante esse ano foi junto com creators que tinham uma voz muito autêntica e que estavam alinhados com o nosso propósito. A GSK é uma biofarmacêutica, uma indústria que fala sobre conscientização sobre doenças para que qualquer um de nós, quando vai na farmácia ou quando vai falar com o médico, fale, pergunte, procure uma orientação especial. Eu sempre digo, ninguém acorda falando quero me vacinar. Ou ninguém acorda falando vou na farmácia comprar um sabonete e a vacina de não sei o quê. Então, a gente precisa fazer parte de um diálogo contextualizado e a gente, principalmente, precisa trabalhar em conjunto com pessoas que acreditam no mesmo que a gente. Então, eu acredito muito nessa pirâmide de a marca, o anunciante e o creator trabalhando em conjunto, e eu acho que isso dá a resposta exatamente do que você falou, Marcelo. A gente só tem bom engajamento porque a gente pega o melhor do creator, o propósito da marca e um parceiro bem qualificado para fazer com que tudo isso converja nos resultados do que a gente espera. Muito bem. O Andrei, recentemente, participou de uma campanha da GSK, que eu acompanhei também, que era falava sobre a inclusão da vacina da meningite para crianças e adolescentes no SUS. Então, a GSK, né, criou uma campanha para que as pessoas pudessem participar dessa consulta pública. Quando essa consulta pública é o primeiro passo para o ingresso dessa vacina e de outras vacinas no SUS, né? Algo com impacto social imenso, imagina, né? Uma vacina que vai aí evitar a meningite, que é uma doença tão séria. E o Andrei, nessa campanha, foi um dos influenciadores que melhor tiveram performance, no sentido de que o conteúdo dele foi o que mais gerou pessoas na consulta pública. A gente conseguiu metrificar isso, né? E a minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Como que você construiu uma comunidade tão engajada? Você é um atleta paralímpico, você fala nas redes sociais com muito humor, com muita delicadeza sobre todos os temas, mas a sua comunidade é extremamente engajada com tudo que você faz. Como que você conseguiu construir essa comunidade tão engajada e como que ela responde a esses temas sensíveis, esses temas de impacto social? Bom, gostaria de, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim, eu sou atleta paralímpico, comecei a nadar com 9 anos de idade e hoje também faz 2 anos que eu sou criador de conteúdo, né, na internet. Eu perdi minha perna com 1 ano e 4 meses de idade, eu tive meningite e a partir do momento que eu entrei na natação, né, o esporte, eu costumo dizer que ele foi assim abriu os meus olhos, assim, sabe, diante de tudo que eu ia viver na vida, né? A minha autoestima hoje mudou muito por conta do esporte. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui criado com a minha avó, eu sentado lá na calçada, aquele momento da vida da gente que a gente começa a se descobrir, né? E aí eu olhava para todo mundo que passava na rua, assim, todos com as 2 pernas, e aí eu comecei a me questionar, né? Por que eu, né? Por que só eu sou assim? Então aí veio aquela reflexão para dentro de mim. Com 9 anos que eu conheci o esporte, eu comecei a ter mais contato, né, com outros deficientes, enfim, comecei a participar de muitas competições. E aí você começa, né, a criar laços com as pessoas, e aí começa aquelas brincadeiras, aquele humor ali, um brincando com o outro, aquela zoeira. E aquilo ali, eu sinto que aquilo ali foi me curando, sabe, de uma forma que eu pudesse hoje usar, né, a rede social não como uma dor, mas sim algo que incentive as pessoas, né? Hoje eu recebo muitas e muitas mensagens de pessoas que estão ali, muitas das vezes, pensando em tirar a sua própria vida. Muitas das pessoas acabaram acontecendo um acidente durante o percurso da vida e perdendo um membro ou ficando paraplégico, enfim. E essas pessoas me veem como algo positivo na vida delas, né? Elas acabam vendo meus vídeos, os meus próprios seguidores mandam meus vídeos para elas, assiste esse cara aqui que vai te fazer bem e tal. E aí eu acabo recebendo muito feedback das pessoas falando para mim, olha, cara, você me ajudou assim de uma forma que eu não sei explicar.
E é muito legal esse poder que a internet tem, né? Esse poder do bem. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. Eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, sabe? De começar a mexer com rede social, enfim, foi algo super natural, só aconteceu, sabe? Eu tô com a minha esposa ali, com a minha esposa linda, maravilhosa, meu filho, são as maiores bênçãos da minha vida. O primeiro vídeo que eu fiz foi com a minha esposa, foi assim um vídeo, nossa, super aleatório, assim, eu comecei a gostar, e aí eu falei para ela, amor, o que você acha? Ela falou assim, amor, eu acho que você tem um talento, eu acho que vale a pena tentar. E aí foi crescendo, o pessoal foi gostando e aqui estou. Então, para mim, é muito gratificante. Eu vou fazer uma mesma pergunta para vocês dois que são creators, uma versão diferente para a Nath, né, na visão de marca, mas o que vocês entendem que é uma boa relação entre creators e marca para construir um impacto positivo na sociedade, né? O que vocês esperam dessa relação para que esse resultado realmente aconteça? Pode falar. Na minha visão, eu acredito que assim, as marcas elas têm que pensar além da venda. Acho que muita marca fica pensando e querendo contratar creator para vender. E acho que tem outras oportunidades e outras frentes que a marca precisa se associar. Acho que quem vai comprar da marca, ela vai se identificar com os valores que a marca tem. Então, a marca se posicionar socialmente, culturalmente, para mim, eu vejo que é super importante. E eu, como criador de conteúdo, eu adoro também construir os projetos a 4 mãos. Então, dar os meus insights, obviamente a marca já vem com o que ela acredita. E eu também, como eu tenho a minha audiência, conheço a minha audiência, eu sempre gosto de pontuar essas questões também. Andrei? Para mim, como que eu posso explicar isso? Poxa... Você espera que um briefing te ajuda? Você acha que a cocriação é mais relevante, né? Como que você constrói esse conteúdo sabendo que esse conteúdo vai ter um impacto social positivo? Olha, eu acho que assim, através da minha história, né? Dessa minha história que as pessoas acabam conhecendo, assim como a Natália está aqui, né? Da GSK, a última publi que eu fiz foi com a GSK, então assim, para mim foi muito gratificante, assim, ter usado a minha influência, né, para enfim, fazer essa publi acontecer da forma que foi. Depois que eu soube que tinha sido um impacto tão grande assim, né, para as pessoas, para a vida das pessoas, eu fiquei super feliz, né, porque assim, como aconteceu comigo, né, eu tenho querendo ou não, uma autoridade ali para falar, né? Por conta de tudo que aconteceu, a perda da minha perna. E eu acredito que, assim, a partir do momento que Deus me deu a oportunidade de ter a vida, né, de volta, porque, querendo ou não, o que aconteceu comigo foi algo muito... Assim, minha família sofreu muito com o que aconteceu, sabe? Então, assim, a partir desse momento, eu quis usar a rede social para gerar vida para as pessoas, né? Poxa, eu sei que a internet está aí, muitas das pessoas acabam se iludindo com propostas, né? Eu mesmo já recebi muitas propostas de, casas de apostas vêm toda hora, fazem propostas, mas assim, eu quero deixar o meu legado, eu quero deixar o legado para as pessoas, eu quero gerar vida para as pessoas. Então, assim, muito é por isso que eu sempre que vem uma proposta assim como veio da GSK, eu penso muito, tipo assim, poxa, como a questão da vacinação, para mim foi algo incrível, espetacular, que eu nem hesitei. Eu falei, é claro que eu vou fazer, sabe? Então, assim, eu quero transmitir isso para as pessoas, né? Deixar algo benéfico, né, para as pessoas. Então, assim, para mim foi super gratificante estar em parceria com a GSK, sabe? Foi algo que veio super assim do coração mesmo. Eu acredito que por isso que deu o engajamento que deu. Então, é isso. Eu quero gerar, sabe, essa vontade de viver de volta nas pessoas, né? A partir do momento que aconteceu ali uma fatalidade, algo que, né, a pessoa ficou ali debilitada, enfim, muitas das vezes a pessoa fica lá, não consegue ter força, né, para sair de uma cama, e eu uso a rede social para isso, né? Então, para mim, assim, é muito, muito gratificante mesmo.
E, Nath, qual é a sua visão enquanto marca, né? Como que você vê a missão dos profissionais de marketing nesse sentido de criar, de ter oportunidade de criar ações, de usar o seu poder de influência, que as marcas também têm um poder de influência, para gerar esse impacto social positivo? O Andrei já falou muito sobre o projeto que a gente fez em conjunto, mas eu queria falar de um projeto que está no ar agora. A gente fala muito sobre a qualidade do briefing e como é que a gente trabalha em conjunto com os creators. Eu nunca iria conseguir fazer um briefing para a Mari Kruger, para ela se vestir de vírus e colocar cornetinhas na cabeça para simular o vírus da varicela zoster. Assim, nem no meu maior sonho eu imaginaria que a Mari poderia pensar nisso. A gente vai mostrar um pouquinho do vídeo da Mari para vocês, um trechinho, mas é muito difícil a gente imaginar até onde a autenticidade, a qualidade das ideias dos creators pode chegar. Então, no nosso papel como marca, eu acho que o mais importante é a gente fazer um briefing de qualidade, a importância de trabalhar em conjunto com um parceiro, seja uma agência ou diretamente algum parceiro que está diretamente conectado ao creator, que responda a esse briefing e dá a liberdade para o creator criar. Acho que é importante todos os creators saberem que eu adoraria aprovar todas as ideias de todo mundo. Mas, infelizmente, eu não sou a única que aprova todas as ideias. A gente tem todo um ecossistema dentro da empresa que faz com que hoje seja possível fazer um trabalho com creators para uma biofarmacêutica como a GSK, e a gente tem que respeitar esse ecossistema. Então, eu acho que o papel da marca é sobre dar liberdade, construir em conjunto e dar clareza sobre qual é a expectativa em relação àquele conteúdo. Sim. O conteúdo ele pode ter um alto nível de engajamento, como foi o caso do Andrei na consulta pública recente que a gente fez agora. O conteúdo ele pode gerar uma lembrança de marca muito grande, como é o caso do que o Brian está falando, mas entender o seu papel dentro do ecossistema e trabalhar em conjunto com o ecossistema para que ele evolua para o lugar onde todo mundo quer chegar. Não existe uma fórmula única, existe o momento, o objetivo e o trabalho em conjunto que todo mundo pode fazer para que esse ecossistema aqui de construção de conteúdo em conjunto fique cada vez melhor. A gente não vai conseguir mostrar o vídeo porque eles não sei o que aconteceu, era para eu ter esses vídeos aí, mas esse é a carinha do vídeo da Mari Krieger que a Nath acabou de dizer, mas está lá, todo mundo conhece a Mari Krieger, entra lá que é um dos últimos vídeos, é muito legal mesmo. Você falou em ecossistema e eu quero puxar, a gente já está terminando o nosso papo, quero puxar esse papo de puxar a história do ecossistema para essa nossa conversa. A gente vê todos os dias, se a gente entrar hoje na home do UOL, se a gente entrar na Folha de São Paulo hoje, provavelmente a gente vai ver uma notícia, influenciador é preso por conta de desvio de verba, sei lá, né? Todo dia tem um pouco isso acontecendo nas redes sociais. E claro que para quem trabalha com marketing de influência, como todos nós que estamos aqui, a gente se sente um pouco, poxa vida, né? Nosso mercado é tão grande, tão vasto, e esse tipo de ação que aparece muito nas mídias, ele não representa de forma nenhuma a maioria. A maioria das pessoas que estão aqui, a maioria das pessoas que trabalham com marketing de influência, na verdade, elas estão querendo fazer um trabalho legal, né? Estão querendo viver disso, estão querendo criar conteúdos legais, mas isso, claro, gera uma questão reputacional para o nosso mercado, né? De repente, aquele CMO, aquele diretor, aquela pessoa, eu não vou mais muito mexer nisso não, porque olha aí, né, toda hora influenciador fazendo besteira. Aqui a gente tem alguns exemplos que é o oposto total disso. É como se a gente estivesse aqui com a força Jedi do marketing de influência, né? É o lado do bem da força. E aí, eu acho que tem uma coisa legal, até brinquei com você e com o seu time, que vocês realizaram um sonho recente meu, que era sair no Léo Dias. Sim, gente. Saímos na semana passada no Léo Dias com o depoimento do Marcelo Farias, contando sobre a história dele e a conexão dele com herpes zoster. Então, dá para sair no Léo Dias com referência certa, com conteúdo de qualidade, falando coisas que trazem a responsabilidade das marcas a favor ali de um ecossistema e um mundo diferente do que a gente vive hoje. Exato. E é isso, né? Com uma informação positiva. E, Brian, a última pergunta, porque a gente tem 2 minutos já, né? O seu canal é puramente de falar de coisas positivas, assuntos positivos, né, impacto social positivo, você está no meio de uma internet aí com muitas vozes. Como que você usa esse canal e como que a reação das pessoas
para esse conteúdo que você cria? Como eu disse, né, eu uso muito esse canal para poder dar voz para essas histórias que eu acredito que são importantes e que normalmente não tem esse espaço na internet. E é muito legal porque eu acabo criando uma conexão muito grande e natural com todo mundo que eu entrevisto, assim. E existe um momento que a pessoa é parada para conversar comigo, já é uma surpresa para ela. As perguntas também são perguntas fortes, então não é que ela está ali preparada para responder, então faz ela refletir. E é engraçado porque existe o momento da entrevista e o momento que eu posto a história. E aí, quando eu posto a história, aí é um turbilhão para a pessoa que foi entrevistada, Sim, claro. né? Porque ela recebe um carinho muito grande das pessoas na internet, normalmente, quando a história alcança bastante gente. E para quem está lá do outro lado da tela, acompanhando o meu trabalho, eu diria que é mais mesmo que está no meu coração, que está no coração daquela pessoa, e eu trago um recorte do que foi aquela nossa conversa, né? Eu sempre procuro, em cima de cada história que eu posto, trazer uma narrativa, trazer alguma coisa que faça sentido para a vida das pessoas. Seja sobre relacionamento, enfim, sobre qualquer um dos temas, assim. Eu acho que a gente tem esse papel hoje, né? O mercado em construção é um mercado tão jovem ainda e tão grande ao mesmo tempo, né? Eu estava comentando aqui com as pessoas que quem acompanha o UPix Summit sabe, o ano passado a gente fez num lugar muito menor, né, do que esse. Hoje a gente está num lugar muito maior, com muito mais marcas. Então, o mercado está crescendo e a gente não pode deixar de trazer para nós mesmos a responsabilidade de construir esse mercado de uma maneira que seja positiva, propositiva e que crie, de fato, né, na sociedade uma ideia de que o marketing de influência vai muito além dessas crises e dessas notícias nem sempre tão positivas, né? E eu quero, para terminar aqui o nosso papo, incentivar a vocês continuarem esse trabalho, mas incentivar todos nós que estamos aqui a pensar que diversidade, que informação positiva, que impacto social dá certo sim, né? Ainda que o mundo hoje esteja ali numa narrativa um pouco né, desviando um pouco desse propósito, né? A gente vê, essa narrativa já não é tão forte, hoje a gente está não é mais tão importante o SG, não é mais importante diversidade. Eu sou completamente, eu e acho que todo mundo que está aqui, né, concorda comigo, espero que concorde, somos totalmente contrários a isso, né? Eu acredito sim que o marketing de influência precisa ser propositivo, precisa ser positivo e, claro, precisa vender, precisa construir marca, mas com responsabilidade e com a reputação que a gente merece, que o nosso mercado merece. Então, espero que todos nós aqui saiamos daqui um pouco mais força Jedi. Muito obrigado, a gente já terminou nosso papo. Muito obrigado, Brian, pela presença. Muito obrigado, Andrei, pela presença. Muito obrigado, Nath, pela presença. Os vídeos não puderam passar, infelizmente, mas está no perfil da Mari, Jéssica Brasil. Jéssica Brasil, perfil do Brian e perfil do Andrei. Muito obrigado. Oi? Sim, pode. Tem? Perguntas, gente? Tem gente que quer fazer alguma pergunta para um dos meninos? Sem perguntas difíceis, gente. Sem por perguntas favor. difíceis. Então, eu vou fazer pergunta para eles daqui a pouco. Eu quero que o Brian conte, então, nesse último momento, uma história que ele me contou de uma ação que aconteceu da Heineken. Sim. Que foi reflexo do trabalho que eu fiz na enchente, né? Eu fui para a enchente, eu fiquei 10 dias lá, e aí todos os dias eu encontrava histórias, postava história todos os dias para ajudar as pessoas. Tá bom. E durante esse período da enchente, a gente conseguiu arrecadar mais de R$800 mil só com o meu perfil, e foram doadas 3 casas para as pessoas que eu entrevistei. E aí, passou uns meses depois, o grupo da Heineken entrou em contato com a minha equipe para a gente fazer um trabalho de reconstrução. Na verdade, eles já estavam com essa proposta, né, de reconstrução do Estado, e eles me convidaram para documentar a história das pessoas que tinham perdido os bares, os restaurantes, os mercados, enfim. Eu documentei 10 histórias que aconteceram lá dessa reconstrução do Estado, e aí depois a gente conseguiu fazer uma exposição de fotos. Foi um projeto super legal, que não tinha a ver com venda de produto, mas sim sobre posicionamento da marca, né? Ela estava ali, ela queria de alguma forma poder ajudar as pessoas, além dessa parte
do meu trabalho, eles ajudaram a reconstruir todos esses bares, eles deram bebidas para todos os estabelecimentos, então foi um projeto que me marcou muito, porque é isso, é uma construção que a marca ela tem um poder muito grande de te levar mais longe do que você consegue, sabe? Como criador. Então, se eu me junto com uma marca e ela tem esse poder de fala, de trazer meu trabalho para mais longe, obviamente é muito mais legal, né? Porque eu consigo trazer esse impacto, assim. Andrei, eu quero também te falar sobre a questão da inclusão do esporte. Você é um atleta, inclusive quando a gente estava montando o painel, fiquei olhando as fotos do Andrei, é uma quantidade de medalha que você tem, né? Tem muita foto sua cheia do peito de medalha, e eu sei que você usa as suas redes sociais também para promover a inclusão das pessoas com deficiências, no geral, mas também das pessoas com deficiência no esporte, né? Então, eu gostaria... E é muito legal que você faz isso com humor, né? Você tem um personagem que fala sobre isso, né? Com muita leveza, com muito humor. Talvez por isso o seu canal tenha tantos seguidores, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre inclusão no esporte, né? Sobre esse seu trabalho de fazer com que as pessoas sejam incentivadas a ir para o esporte. Olha, bom, vamos lá. O esporte, assim como eu falei, ele foi assim totalmente transformador na minha vida. A partir dos 9 anos ali, minha vida começou a mudar a partir do momento que eu tive, né, o contato com outros deficientes, né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas assim que têm alguma deficiência, elas muitas das vezes olham assim, tipo, nossa, como que você tem, né, tem assim, até coragem de se expor assim mesmo dessa forma, né, por conta da deficiência. Mas assim, o esporte ele é totalmente assim libertador, sabe? O esporte assim transformou completamente assim a minha vida a ponto de eu conseguir hoje ser eu mesmo nas redes sociais, né? Então assim, eu não tenho problema nenhum em me expor, sabe? Muitas das vezes sei lá, eu estou num mercado, uma criança vem e fica apontando, falando para os pais, tipo, olha a perna dele e tal, e aí muitas das vezes os pais tem aquele, querendo ou não, aquele preconceito ainda, né? Eu vou lá, faço questão, falo, não, vem, ó, pode tocar, tá tudo bem e tal. Então, assim, eu deixo transparecer algo positivo, né, para a criança, porque, assim, depois, um dia ou outro, entra uma criança com uma deficiência na escola dela. O que ela vai pensar? Olha, meu pai me falou que eu não posso chegar perto. Então, já começa aquele preconceito, né? Então, eu estou aí na internet para criar essas barreiras, né? Então, para mim, através do humor, eu creio que muitas pessoas estão sendo curadas, né? Então, para mim, eu fico muito feliz em ter esse feedback de volta das pessoas, né? E, Nath, a Jéssica tem um trabalho muito bonito sobre longevidade, né? É um trabalho que já é quase um always on, né? De falar sobre longevidade. Então, tudo que a gente tem que fazer nas nossas vidas... Oi? Para mim? Tudo que a gente tem que fazer nas nossas vidas, né, as decisões que a gente tem que tomar para ter uma vida mais longeva, né? Queria que você contasse um pouco dessa frente. Eu sei que ela tem também muito de influência, né? É um lugar muito presente entre os esforços da Jéssica falar sobre longevidade sob o ponto de vista de influência. E é uma campanha também muito vitoriosa, então que colheu muitos resultados. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. A plataforma de longevidade, ela ocupa tudo que a gente fala hoje, não só de vacinas, quanto de outras áreas dentro da GSK. É muito difícil, um pouco do que eu estava falando antes, alguém acordar e pensar que vai na farmácia ou vai falar com o médico sobre algum assunto sensível. Então, a gente gosta muito de entender um pouquinho melhor o que as pessoas estão falando e qual que é a melhor forma de falar sobre os temas que são relevantes para as pessoas de uma forma diferente. Então, o humor é um ponto importante dentro de todas as iniciativas relacionadas à longevidade, mas acho que mais do que isso, a gente faz um trabalho grande de social listening para entender quais são os tópicos relevantes, o que é interessante para as pessoas conectado com o nosso propósito, com o nosso produto, para fazer com que a conversa que a gente queira gerar ela seja integrada com o dia a dia e com a realidade das pessoas. E aí a gente tem um monte de gente fazendo coisa bacana. A gente tem o Andrei, a gente tem o Brian, eu vi um outro criador que eu gosto muito, que é o Bernardo, que faz um trabalho incrível junto com o Mateuzinho.
Bernardo, eu estou com hiperfoco no seu conteúdo junto com o Mateuzinho. Então, para mim, vocês, quem não conhece o trabalho do Bernardo, por favor, vejam o trabalho dele conectado com o Mateus, porque eu acho que também é mais um exemplo do que a gente está falando aqui. Como é que a gente fala de saúde de uma forma diferente, que faça parte da vida das pessoas e que esteja conectado com a conversa que a gente quer gerar. Então, tem um viés de marca, obviamente, mas tem uma construção contínua que a gente precisa fazer para que as conversas que a gente gere continuem sendo relevantes e façam parte realmente do que a gente quer fazer da vida das pessoas. Sim, e tem a Fernanda Torres nessa campanha. E tem simplesmente Fernanda Torres. Fernanda Torres, acho que é um pilar importantíssimo dentro da nossa estratégia. Fernanda fez 3 vídeos incríveis com a gente. Quem ainda não viu, está no nosso Instagram, no TikTok da Fernanda também. A Fernanda é nossa embaixadora quando a gente fala de longevidade. Não por acaso, uma mulher que acabou de completar 60 anos, que está conquistando o mundo, mostrando um pouquinho que todos os mitos e vieses de longevidade que a gente estava vendo da senhorinha sentada em casa fazendo crochê, na verdade, é completamente diferente. E a gente tem um exemplo real na nossa sociedade que mostra isso. Então, a Fernanda foi nossa grande embaixadora desse projeto, mas a gente tem aí uma série de outros creators trabalhando em conjunto com a gente para falar um pouquinho dos temas que a gente quer trazer para a sociedade. A gente tem uma pergunta. Oi. Alô? Oi. Boa. Primeiro, boa tarde, obrigada, Brian, Andrei, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A minha pergunta é para a Natália e para o Marcelo também. Eu queria saber, essa escolha de vocês, da GSK, pelos influenciadores, né, que trazem propósito, eu entendo que tem muito a ver com a estratégia ESG da marca, né, de trazer outras características para além do simples valor comercial ali da venda. E a minha pergunta é como que você faz para escolher os influenciadores que participam das campanhas de vocês, se você olha para outras métricas que não video views, impressões, enfim, que são métricas de vaidade, né, que a gente já discutiu algumas vezes aqui. Qual o seu olhar assim, para escolher esses influenciadores que trazem essa característica aí do propósito que a marca quer? A gente tem aqui, junto com uma parte do time dele, que trabalha com a gente diariamente. Acho que esse é um ponto fundamental. Então, a gente faz um trabalho em conjunto com um parceiro que entende quais são as nossas necessidades e que trabalha e constrói com a gente perfis que são relevantes. Eu não chego para a agência e falo, eu tenho um briefing de alguma coisa. A gente vai no começo do ano, monta um calendário, fala dos principais objetivos do ano, como é que a gente quer construir. E a agência também traz grande parte dos nomes que a gente hoje usa. Então, eu não vou levar o mérito e falar que é 100% uma iniciativa da GSK, porque, com certeza, é um trabalho junto com o time da The Buzz Now e da Impress, que entende um pouquinho a nossa necessidade e até provoca e surpreende a gente com temas ou pessoas ou creators que nem estavam no nosso radar. Eu brinquei com o conteúdo do Bernardo, porque eu vejo realmente no meu perfil pessoal. Mas tem pessoas, a Vládia, eu estava no painel da Vládia agora, a Vládia trabalha junto com a gente, foi uma sugestão do time da agência. O que eu acho mais importante aqui é dar clareza para a agência que trabalha com a gente, mas também dar liberdade para eles trazerem nomes que são importantes, que são relevantes, que estão tendo um trabalho importante. Eu lembro, o Aslan está sentado aqui, que faz parte da agência, a gente falando sobre uma campanha recente, sobre a importância de ter a representatividade de alguns perfis dentro da nossa campanha. Que eu falei, eu não sei se esse perfil é relevante, não sei se esse perfil faz muito sentido. E o próprio Ais virou para mim e falou, vamos olhar, independente de quem é o nome, de quem é o arroba, vamos olhar o que ela representa. É uma mulher negra, acima de 50 anos, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, acho que é uma construção em conjunto. De maneira nenhuma, a gente vira para a agência, faz um briefing mais ou menos e fala, tragam esses arrobas. Isso, pelo menos, enquanto eu estou trabalhando com a The Buzz Now, nunca aconteceu. Não. Eu acho que a advocacy ele tem uma lógica completamente diferente da escolha dos outros influenciadores, né? A gente tem muitos clientes também que é de venda, que é de awareness, que é de engajamento e está tudo certo. Em advocacy, a gente vai procurar uma voz que tenha uma credibilidade muito grande para falar sobre aquilo. Não é à toa que a gente trouxe o Andrei para falar de meningite.
né? É óbvio, ele pode falar sobre isso, a comunidade dele está aberta para aquilo. Então, nossa escolha vai ser muito mais de ter uma credibilidade, do influenciador ter uma credibilidade imensa para falar sobre aquilo, e da comunidade dele estar aberta para receber aquele tipo de informação. Então, não é número, não é engajamento, não é curtida, isso não vale muita coisa para a gente. O que vai valer é a credibilidade. Mas a gente acompanha também. A gente acompanha, pelo amor de Deus, claro. Mas a escolha é na credibilidade dele para falar sobre aquilo, número 1. Número 2, se a comunidade está aberta para receber aquela informação. Porque a gente vai falar de vacinação, a gente vai falar de inclusão de remédio no SUS, a gente vai falar sobre coisas muito sérias e muito profundas. Então, a gente realmente precisa que essas pessoas tenham um endosso para falar sobre aquilo. Gente, acho que acabou, né? A gente teve que esticar mais um pouquinho para emendar com a outra, mas acabamos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado aos meus convidados. E vamos fazer a influência positiva. Obrigada, gente. Maravilhosos, né? Muito obrigada. Ouvi seu recado do outro Ouviu, painel, né? viu? E é bom saber que a GSK já está alinhadinha, bonitinha, não é mesmo? Pessoal, muito obrigada.